Olá, bem-vindo a mais uma videoaula de nossa série sobre a construção de diagramas de classe da UML. Na videoaula anterior, nós começamos a trabalhar com as definições dos relacionamentos da UML, onde trabalhamos basicamente com os relacionamentos de associação, herança e generalização. Nesta videoaula, nós daremos continuidade ao assunto, sendo que o foco, desta vez, será nos relacionamentos de agregação e composição. Além disso, teremos uma visão geral do diagrama de classe e como efetuar sua leitura. Bom, então, começando da agregação, que é mais um dos tipos de possíveis relacionamentos que podem existir entre classes em um diagrama de classe da UML, a gente tem que a agregação é uma forma especializada de associação na qual uma classe faz parte da outra. Gente, aqui o importante aqui é estar atento a esta definição aqui, faz parte. Isso é a semântica do relacionamento de agregação e é isso que vai nos informar o momento exato de a gente poder utilizar esse tipo de relacionamento entre classes da UML. Para a gente identificar se uma classe, se um relacionamento entre classes é ou não de agregação, a gente pode fazer algumas perguntas do tipo: a frase parte de é utilizada para descrever um relacionamento? Existem algumas operações no todo automaticamente aplicadas às suas partes? Ou seja, quando a gente está construindo o diagrama de classe, existe uma relação entre duas classes. Essa relação, ela denota algo, todo, parte, onde uma das pontas da associação é a classe todo e a outra é um componente, é um pedaço, uma parte dessa classe, vamos chamar assim um pouco mais genérica. Se isso ocorrer, muito provavelmente nós teremos uma relação de agregação entre classes. A notação ML de uma agregação é uma associação com o diamante próximo à classe que representa o agregado, ou seja, o todo da relação todo-parte, Então, a agregação é um tipo de relação que representa todo-parte e é utilizado quando as partes são parte do agregado ou o agregado é formado de partes. Se algo controla o agregado, logo controla também as suas partes. Então, a gente está vendo aqui dois exemplos simples. Por um lado, a gente tem a entidade aqui, a classe marinha. A gente tem que ela contém navios, ou seja, um relacionamento todo-parte. E a gente tem time, e esse time possui alguns membros, que são as pessoas, E aí, novamente, a gente tem uma relação todo-parte, onde as pessoas fazem parte de um time, e aqui em cima, navios fazem parte de uma marinha. Então, para fazer sentido esse relacionamento, a leitura da relação pode sempre ser feita desta forma, Algo, nesse caso aqui, por exemplo, o navio, faz parte da marinha. Uma pessoa, poderia ser um jogador, faz parte de um time de futebol. Já a composição, a gente poderia dizer que é um relacionamento forte de agregação. A diferença básica que existe entre as relações de agregação e composição é o seguinte: se eu acabar com um time de futebol, eu posso pegar os componentes que trabalham nesse time, os jogadores de futebol, posso vender esses jogadores para jogar em outros times, ou seja, eles vão começar a se relacionar a outro time de futebol. Já no relacionamento do tipo composição, nós também temos algo que denota todo parte, mas se o todo for destruído, automaticamente as partes o serão. Por exemplo, imagine uma janela de uma aplicação Windows convencional. Se você fechar essa janela, destruir o objeto janela, automaticamente os elementos texto, listbox, botões, menus, tudo será destruído junto com aquela janela. Ou seja, a composição é um relacionamento todo parte mais forte do que a agregação, onde nós temos que, se nós destruirmos o objeto todo, as suas partes também serão destruídas. Essa é a diferença básica de um relacionamento de agregação de composição. Bom, agora vamos falar um pouco mais sobre o indicador de multiplicidade, que pode existir na associação entre objetos no diagrama de classe. Associação entre classes, na verdade. Bom, embora a multiplicidade ela seja especificada para as classes, um diagrama de classe, que eu acabei de falar, ela define a quantidade de objetos que participam de um relacionamento. Então, se a gente tem no diagrama de classe que uma classe A
ela está relacionada a um ou três classes B, por exemplo, isso vai estar me indicando que quando esses objetos forem instanciados, eu vou ter que o objeto do tipo A poderá estar relacionado a no mínimo um ou no máximo 3 objetos do tipo B ao mesmo tempo. Dessa forma, a multiplicidade ela define a quantidade de objetos vinculados uns aos outros. Existem 2 indicadores de multiplicidade para cada associação ou agregação, uma em cada final de linha, né? Quando eu falo final de linha, um de cada lado da associação para cada classe com qual aquela associação está definida, né? Então nós temos aqui a cardinalidade ou multiplicidade do tipo 1, 0 ou mais, opcional, ou seja, eu tenho uma associação ou não entre 2 objetos, eu tenho no mínimo um e no máximo vários objetos associados a um outro objeto, eu tenho no mínimo de 1 a 3 e no máximo 5 objetos associados, e eu tenho um conjunto de objetos ordenados associados a um outro objeto. E aí, quando a gente faz a leitura de uma associação entre classes, a gente sempre faz a leitura da multiplicidade no canto oposto à identidade, né? Por exemplo, o pedido, ele está associado a um ou mais peças. Já uma determinada peça, ela pode estar associada a 0 ou mais pedidos. Essa é a forma que a gente faz para fazer a leitura da multiplicidade quando a gente tem as multiplicidades indicadas numa relação entre classes e um diagrama de classe. Bom, então aqui a gente tem um exemplo de diagrama de classe hipotético, né? Onde a gente tem as classes estudante, curso, instrutor, departamento, universidade, né? E a gente tem diferentes tipos aqui de relacionamento entre as classes, né? Vamos analisar uma de cada vez, né? Primeiro, a gente tem o estudante e a gente tem aqui que existe um relacionamento de agregação, né? De estudante para a universidade, departamento para a universidade. O que eu estou dizendo com isso aqui é o seguinte: a universidade ela é formada por estudantes e departamentos, ou seja, departamentos são parte da universidade, estudantes também são parte da universidade. Essa agregação aqui que existe entre o estudante e a universidade está me dizendo o seguinte: o estudante ele está associado a no mínimo uma universidade e no máximo N. Já a universidade ela pode possuir 0 ou mais estudantes matriculados. Bom, a gente voltando aqui para essa associação aqui agora entre departamento e instrutor, a gente tem que o instrutor ele é parte de um departamento, certo? E aí a gente tem que um departamento tem um ou mais instrutores e o instrutor está associado a no mínimo um e no máximo N departamentos dentro de uma universidade. E a gente também tem uma outra associação aqui, percebam, entre esses mesmos elementos, só que essa outra associação está me informando que um departamento ele só pode ser coordenado por um instrutor da universidade. E o instrutor ele pode ou não ser coordenador de mais de 0 ou N departamentos da minha universidade, né? Percebo que se eu nomeasse essa associação aqui, isso facilitaria bastante o entendimento da semântica que eu estou indicando quando eu estou fazendo esse tipo de relacionamento aqui entre essas duas classes. Continuando na análise aqui do nosso diagrama de classe, a gente tem também a entidade aqui, a classe curso. Essa classe curso ela possui no mínimo um instrutor e no máximo N, e o instrutor ele pode ser professor de 0 ou mais curso, 0 ou mais curso dentro da universidade, né? E aí a gente tem um relacionamento aqui, vamos chamar assim de N para N, estudante para curso, né? Onde o curso pode ter 0 ou mais estudantes, e os estudantes podem estar matriculados em 0 ou mais cursos dentro da universidade. Obviamente isso aqui é um exemplo fictício apenas para a gente
Então, analisando um pouco como é que as associações se comportam em um diagrama de classe. Existe um outro tipo de relacionamento específico no diagrama de classe. Esse relacionamento, ele na verdade faz uso de associação, só que é uma associação onde a origem e destino da associação é uma mesma classe. Dessa forma, nós temos, nesse caso, um relacionamento reflexivo. De forma que, quando a gente tem um relacionamento reflexivo, a gente está indicando que múltiplos objetos pertencentes à mesma classe podem precisar se comunicar uns com os outros. Certo? Um exemplo clássico disso, por exemplo, a gente tem uma faculdade de informática com sua grade de disciplinas. Algumas delas necessitam de pré-requisitos para serem cursados. Aí como é que a gente modelaria isso? Nós teríamos a entidade disciplina aqui, e a gente estaria indicando que a disciplina, ela possui 0 ou mais pré-requisitos. Seria a forma da gente fazer a leitura desse diagrama aqui apresentado. Bom, então para a gente fechar essa videoaula, nós temos que o diagrama de classe ele é utilizado para quê? Para modelar a visão estática do projeto de um sistema, ou seja, a gente quer identificar quais são os conceitos que vão estar presentes no sistema através de sua representação em termos de classe e também identificar como é que esses conceitos eles estão relacionados através justamente das definições dos relacionamentos em termos de herança, agregação, composição e associação, né? Além disso, ele é utilizado para capturar os principais conceitos relacionados ao problema, ancorar os comportamentos em suas classes, ou seja, definir que classe é responsável por executar qual operação dentro do sistema, também identificar quais são os atributos ou as propriedades de cada elemento que compõe o sistema, e com base no diagrama de classe elaborado, a gente pode gerar o código a partir dele, que vai ser justamente o código contendo a estrutura das classes, para ser, vamos chamar assim, de recheado com o código-fonte da aplicação propriamente dito, né? Bom, aqui nós temos um outro exemplo fictício de diagrama de classe, né? Onde nós temos o cliente. O cliente ele pode estar associado a 0 ou N pedidos. Bom, o pedido, por sua vez, ele deve estar associado a pelo menos um tipo de pagamento, certo? E aí perceba que pagamento aqui é uma classe abstrata, ou seja, ela não é instanciada. E se diz que quando a gente for fechar o pagamento de pedido, ele vai ser de um desses três tipos aqui, ou do tipo crédito, ou pagamento em dinheiro, ou pagamento em cheque. O pedido, por sua vez, ele é composto de partes, né? Ele possui partes, e aí por isso a gente tem essa relação de agregação aqui. E essas partes são justamente os detalhes do pedido, né? Ou seja, o pedido tem um ou mais detalhes de pedido, e esse detalhe de pedido vai estar associado diretamente a um item lá no meu estoque, que vai ser dado baixo para eu poder estar associando aquele item a pedido que foi efetuado pelo cliente. Percebam que a leitura do diagrama de classe ele é bastante simples e bastante intuitivo, né? Na verdade, a dificuldade que a gente tem ao trabalhar com o diagrama de classe é justamente a elaboração do diagrama. Isso não é trivial, principalmente quando a gente está trabalhando com problemas mais reais, em que o conjunto de informações começa a ficar muito grande. Então, de fato, é muito comum para projetos um pouco maiores, projetos de sistemas de informação, a gente ter sistemas com cerca de 100 classes e por aí vai. Então, é algo que de fato tende a ter uma complexidade muito alta quando a gente está trabalhando em projetos maiores. Isso sem falar no fato de que quando a gente está trabalhando com o modelo de classe domínio, fica até tranquilo porque a gente está refletindo apenas os conceitos do domínio do problema que a gente quer solucionar. Mas a partir do momento que a gente começa a inserir classes utilitárias, de interface, controllers e classes auxiliares de persistência, o diagrama ele começa a ficar um pouco poluído e fica um pouco difícil a gente fazer a interpretação. Mas nesse curso aqui, a gente está interessado, basicamente, está trabalhando com um diagrama de classe, nível de domínio, para a gente poder entender quais são os principais conceitos que norteiam a elaboração desse tipo de diagrama
e entender como é que eles refletem também a teoria da orientação a objetos. Bom, com isso nós finalizamos mais esta videoaula. Até a próxima.